a habilidade de processar dados, né? E o nome processamento de dados em si já traz essa carga tecnológica, digamos assim, né? De, pô, o que é o processamento de dados, né? Na época que eu fazia ensino médio, eu lembro que a gente tinha até a opção de fazer um técnico, né? De ou fazer o normal ou ir para alguma coisa assim do tipo, né? E eu lembro que tinha processamento de dados, e eu lembro que na época eu nem passou pela minha cabeça fazer isso, né? Ainda bem, porque eu acho que é um estudo um pouco diferente ali do que eu precisava no momento, né? Mas enfim, eu lembrei dessa parada agora. E aí, a parada é o seguinte, cientistas de dados, o que é processar dados e por que a gente precisa fazer essa parada? O fato é o seguinte, você vai, no dia a dia, lidar com alguns problemas nos dados. Cara, você vai ter valor faltante, né? Você vai ter sujeira nos dados. Que tipo de sujeira, Eduardo? Às vezes um campo, ele foi construído para receber números, mas quando você olha o tipo do campo, o campo está como string, como object, e aí você vai precisar fazer transformações. Isso acontece muito. Aconteceu com vocês aqui, ó. Um colega de vocês aqui, entre vocês que estão aqui participando, me mandou uma mensagem falando exatamente isso, que tinha passado por esse negócio, e em que momento você lidar com você lida com esse problema? É exatamente aqui, no processamento de dados, é onde você vai corrigir os dados, onde é número vai ser número, se tem emoji, sujeira, você vai limpar exatamente nesse momento. Ah, tem valor faltante, Eduardo, por que é importante eu tratar um valor faltante? Porque o valor faltante é a ausência de informação. E muitas vezes a gente precisa colocar algum tipo de informação, ainda que a gente utilize métodos estatísticos para isso, como a conhecida imputação. Então, a gente, na hora de corrigir os dados e que são dados ausentes, a gente precisa ou elimina esse cara, ou elimina, e aí é uma decisão ultra estratégica do cientista de dados, às vezes vai ser o melhor a se fazer é a eliminação mesmo. Elimina o registro, tá? O valor está faltante. Por que não consigo processar e criar a máquina preditiva com o valor faltante, Eduardo? Porque a máquina preditiva, ela faz o treinamento com os dados. Se você não passa algum dado, como é que ela treina? Compreende? Então, assim, você precisa fazer o tratamento antes de fazer a construção da máquina preditiva. Então, por isso que corrigir valores ausentes é uma coisa que você vai precisar fazer, tá bom? Outra coisa que você vai precisar fazer, dependendo da análise que você estiver fazendo, é cuidar dos outliers. O que são os outliers? São os valores discrepantes, são os valores que fogem ali da normalidade. E isso é muito importante porque isso ele traz um enviesamento das estimativas que você está fazendo. Não é normal? Eu geralmente gosto de dar o exemplo do salário, né? É aquele exemplo que eu dei na outra aula do salário. Pega o meu salário aqui, que é 2.000, pega o salário do Sandrão, que é 8.000, e pega o salário da Laís, que é 80.000. Se você soma tudo aí, vai dar 98, dividido por 3 dá 33.000. A média do nosso salário, a gente pode dizer que é uma boa estimativa, né? Posso falar a média de salário dessa galera aqui é 30.000. Pô, caramba, eu ganho só 2, né? O Sandrão ganha 8, a Laís é que tá puxando a parada para cima aí. Então, outlier é um problema, mano. Você precisa resolver essa parada. É claro que existem casos e casos. Tem hora que o outlier é exatamente o cara que tu quer prever. Por exemplo, você está lidando com um projeto de fraude, cartão de crédito. Tem um de vocês aqui que trabalha com essa parada aí. Você sabe que fraude é uma parada que, graças a Deus, acontece muito menos do que transações que são verdadeiras, né? E, cara, pensa aí, o tanto de transação que tem em cartão de crédito, que às vezes só uma pessoa faz durante o dia, né? Agora imagina essa quantidade de centenas de milhares de pessoas fazendo isso durante o dia. Dá muitos registros. Quantos desses são fraudes? A grande minoria. E aí, cara, o que acontece? Às vezes a minoria que você quer achar, e a minoria vai ser o discrepante. Então tem que tomar muito cuidado com esse cara aqui, porque ora ele é uma coisa que atrapalha, ora ele é a coisa que você quer achar, tá bom? Então isso é uma parte do processamento de dados que você vai fazer. Você vai precisar compreender técnicas para fazer a identificação desses outliers, beleza? Cara, outra coisa bem interessante é a criação de variáveis. A gente está o tempo inteiro criando variáveis que não são tão intuitivas,
para a gente ou não são tão intuitivas na hora que a gente inicia o nosso processo. Vou te dar um exemplo bem bobo, mas que para você compreender. Olha só. Imagina aí que você tenha variáveis como esse do cartão, tá bom? Aí esse do cartão você sabe que tem, pô, só eu fiz 10 transações com cartão hoje. Eu fui na padaria, depois eu fui ali, eu comprei não sei o quê, 10 transações, beleza? Aí, cara, o fato é o seguinte, eu tô precisando fazer uma estimativa que ela vai envolver valores mensais, beleza? Só que todos os registros que eu tenho, eles são ali no nível de, cara, várias vezes no dia. Então, eu vou precisar fazer ali, talvez, algum tipo de trabalho na minha variável que tem ali, por exemplo, a descrição da transação, para que eu possa me adequar ao que eu estou querendo utilizar na previsão, né? Que no caso aqui vai ser mensal, né? Então, o cientista de dados, ele lida com essa parada o tempo inteiro. Por quê? Porque ele precisa ter esse tipo de conhecimento de fazer transformações nas variáveis, né? E é claro, tudo isso a gente faz utilizando pacotes do Python. O próprio Python nos ajuda a construir toda essa parada aqui. Então já existem várias funções que vão ajudar a gente a fazer essa parada, tá bom? Então, criar variável é muitas vezes você concatenar, fazer algumas sumarizações, junção de dados, isso aqui também acontece muito. Às vezes você vê que, por exemplo, tem duas variáveis que elas sozinhas, elas não explicam tanto quanto se você juntá-las. Existem casos nos quais a gente faz essa junção de variável e que a soma dessas variáveis não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 4. Por quê? Porque elas juntas falam muito mais do que elas separadas. Então, são sacadas que o cientista de dados vai adquirindo ao longo do tempo em treinar essa parte de processamento de dados, que é uma parte muito importante. Como você viu aqui no início, é uma parte que, cara, ela demora pelo menos aí, ó, de 80% a 90% do nosso trabalho.